Olá, autismo nível 1. Quais são essas características e por que é tão difícil diagnosticar? Esse é o Pode Criar e nós estamos em uma nova temporada falando só sobre o autismo. E aí, pessoal, o que a gente pode pensar sobre o autismo nível 1? Por que é tão difícil a gente fazer esse diagnóstico? Se é, né? Oh, Eu acho que assim, ó, é muito difícil porque essas crianças tendem a desenvolver habilidades básicas de maneira ali apropriada. Elas conseguem dar conta dessas habilidades, de olhar, de responder ao chamado, de interação, né, com os seus pares, mas nada tem tanta qualidade suficiente para ela conseguir vencer as dificuldades que vão aparecer ali com relação a isso. Uma delas, muitas vezes, está voltada, né, à comunicação, onde essa criança se torna verbal e ela comunica, responde, mas ela tem dificuldade em narrar fatos, em contar como foi o dia na escola, né? Aquilo que a gente estava falando no episódio anterior. Ela tem dificuldade de compreender histórias sociais e falar sobre o que ela está ouvindo, né, a percepção dela sobre aquele conteúdo. Então, a gente tem os déficits de comunicação, mas eles não são tão básicos, eles são muito mais da funcionalidade ali da pragmática e etc, né? E a gente tem também outra relação que é o comprometimento ali nas interações com seus pares. A gente ouve muito os pais falarem, ele interage super bem. Por quê? Porque essa criança ela está num contexto com outra criança e ela consegue ficar ali naquele mesmo ambiente, né? Participar de pequenas interações, mas ela não consegue, por muitas vezes, promover uma brincadeira e falar, vamos brincar de tal coisa, né? E também a relação dos déficits ali nessas brincadeiras são brincadeiras mais simples, né? Que não tem uma estrutura muito funcional para o dia a dia. isso. Sabe Ô, o que Mi, eu você vejo usou. também? Pode ir. Pode falar, Jô. Não, eu ia só complementar no sentido que a palavra que você começou a sua fala é muito importante, que é a questão da qualidade. Então, Frequência e qualidade, né, Ju? Então, assim, é a qualidade da interação que está aquém do esperado, é a qualidade da comunicação que está aquém do esperado. Mas, mesmo assim, né, falando de autismo nível 1, essa qualidade ela está diminuída, a gente não vai ver tantas habilidades tão comprometidas, habilidades ausentes. Entretanto, isso ainda traz um déficit, traz um prejuízo para o indivíduo, né? Porque é isso que faz ser o transtorno, né? Mesmo que ele tenha uma necessidade baixa de suporte. Eu lembro, Ju, de um paciente meu que ele tinha interesse restrito em brincar simbólico. Olha só. Então, pensa assim, uma criança que brincava, ele só queria brincar simbolicamente. Então, às vezes, eu falo que até o capítulo 1 parecia que ele não tinha autismo. Só que você vê todos os impactos ali. É claro que não eram apenas isso. Eu lembro também de uma AT minha que foi para um caso de um outro paciente, caso leve também, que ela, no primeiro dia, primeira semana, ela falava assim, você tem certeza que ele tem autismo? Aí eu brincava com ela, espera chegar no capítulo 2. Aí quando ela chegou na segunda semana, grande desregulação emocional, né, uma rigidez cognitiva grande, ela falou assim, eu entendi agora. E é isso que a gente observa mesmo, né? Muitas vezes as características elas não são tão claras, mas a gente consegue, à medida que a gente vai conhecendo a criança, a gente vai vendo esses prejuízos, o impacto nisso na funcionalidade, né? Então, quais são os maiores impactos que vocês observam, né, nas crianças nível 1? Antes de entrar nessa parte aqui, eu queria falar uma coisa também que é difícil de fazer diagnóstico, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente tem aquela ideia de não comparar crianças. E aí, a gente olha para todas as crianças sem observar que algumas aquisições e a qualidade de algumas funções precisam ser bem próximas, né? Sim. Então, a gente não compara, a gente não observa. Olha, João já está interagindo, criando brincadeiras, trazendo coisas, mas Pedro não está. Por quê? Né? Então, a gente Uma vez eu precisa... fui numa escola e eu fiz exatamente essa pergunta para a professora, sabe? No que a criança destoava
das crianças e ela não soube me falar. Não sabe. Aí eu fui fazendo essas perguntas, inclusive desse brincar simbólico. Eu era uma criança de 3 anos de idade, então ele já devia ter um brincar simbólico bem desenvolvido. E quando eu fui perguntar, essa professora já conseguiu ver que essa criança não fazia isso. Entende? Então, são sutilezas que são necessárias a gente fazer essa observação. Eu acho que, mais uma vez, aqui, o brincar, ele vai ser uma estratégia excelente para a gente conseguir perceber casos leves. Porque a qualidade e a frequência da expressão da habilidade vai vir muito nesse momento que é fundamental para a criança, que é essa forma de interagir. Então, às vezes, a gente percebe essas peculiaridades e os núcleos de dificuldades do autismo através do brincar, da qualidade do brincar, da frequência, se a criança está brincando junto ou com. Então, realmente, isso é muito importante. Sim, sim. Então, quais são esses impactos que a gente estava falando? O que traz impactos para a criança o nível 1 de suporte? A gente poderia pensar nesses impactos de comportamento, né, de comunicação e de brincar, mas fazem parte dos núcleos, né? Exato. Mas a gente precisa olhar mais a fundo. É como se fosse aquele iceberg, que a gente olha lá para a ponta, né, e vê todos esses núcleos de dificuldades, mas de onde que vem isso? E muitos estudos estão relacionando, né, o autismo, o transtorno do espectro autista, com essa relação da disfunção executiva. Então, existem falhas nesse funcionamento executivo que impacta, né, que são os núcleos ali de flexibilidade cognitiva, né, de controle inibitório e de memória operacional. Então, a gente tem déficits nessas 3 estruturas que vão comprometer essas outras ali, esses núcleos básicos de dificuldade. Então, a gente precisa olhar para a disfunção executiva quando a gente tem uma criança de nível 1 de suporte. E aí, deixa eu complementar com outra coisa para toda hora a gente coisa, David, junto, né, com déficit, né, no funcionamento executivo, indivíduos com autismo, independente do nível de suporte, independente do nível intelectual, vão ter falhas de cognição social, alterações, falhas de teoria da mente, déficits em coerência central, e isso a gente vai observar também em autistas de nível 1 de suporte. Então, por isso a gente precisa entender de forma ampla sobre o espectro e sobre os núcleos de dificuldades, porque olha só quantas coisas a gente vai observar, e por isso esse desafio do diagnóstico do nível 1, né? O que eu vejo muito de impacto também no nível 1 tem relação com a formação de vínculos. Eu vejo que crianças de nível 1 de suporte, elas até ficam bem no grupo, brincam, interagem relativamente bem, mas elas não formam vínculos. Elas têm dificuldades, às vezes, de ter um melhor amigo, elas vão ter dificuldades de pertencer a um grupo, até porque o que a gente pode observar também são crianças com interesses, às vezes, muito restritos e diferentes dos interesses do grupo onde ela está envolvida. Então, é aquela criança que tem um extremo interesse, né, de algo que se torna o hiperfoco dela, que é diferente do interesse dos pares. Então, ela vai ter dificuldade, inclusive, de se relacionar com eles. Uma outra coisa também é na regulação emocional. Né? 70% das crianças com autismo, os indivíduos com autismo, têm impactos na saúde mental e na regulação emocional. Então, no nível 1, a gente percebe muito esse impacto na saúde mental também, porque muitas vezes, como esses déficits eles são mais leves e às vezes até nem tanto perceptíveis, né, como uma criança ou um indivíduo com autismo no nível 3 de suporte, as questões de saúde mental elas aparecem também como impactos e desdobramentos em transtornos internalizantes, em questões aí de regulação emocional que são muito presentes em autistas do nível 1. Então, pensando nisso, tem alguma intervenção mais específica para crianças de nível 1?
Olhando por esse lado, né, pensando nessa disfunção executiva, a gente vai precisar de um programa de reabilitação neuropsicológica que olhe para essas disfunções. Então, muitos desses aspectos que a gente falou agora, né, de regulação emocional, estão relacionados ali à relação da flexibilidade cognitiva. Então, eu preciso trabalhar e estimular o desenvolvimento de flexibilidade cognitiva dessa criança. Eu vou precisar trabalhar o controle inibitório, né? A relação dela, pensar antes de agir. Então, assim, é muito importante a gente olhar para a criança do nível 1 pensando nessas relações de funções executivas, porque muitas vezes a gente vai olhar o quê? Na intervenção precoce, vamos trabalhar aquelas habilidades básicas que estão ali num programa de intervenção, né? Como o Denver, análise do comportamento. Só que elas são bem específicas para essas habilidades básicas. E a criança de nível 1, muitas vezes, já adquiriu tudo aquilo. Então, se eu não crio um programa de funções executivas, onde eu vou estimular essas 3 áreas, né? Como memória operacional, essa criança precisa saber lidar com informações que ela recebe e que ela precisa usar no seu dia a dia. Essa criança precisa conseguir flexibilizar as ações do outro, as dela, né? E diminuir a rigidez no seu comportamento. Então, todas essas questões ali de funções executivas precisam ser trabalhadas na criança com autismo de nível 1. E aí, a TCC também tem muito efeito, né? Assim, tem nas questões de nível 1, principalmente porque vai envolver muitos transtornos internalizantes, na regulação comorbidades, emocional, né? Com transtornos internalizantes, regulação emocional. Então, no nível 1, a TCC é uma opção que tem bons resultados. E aí, junto com trabalhar questões de regulação emocional, de funcionamento executivo, habilidades sociais é importantíssimo para ajudar esses indivíduos a interagirem com uma melhor qualidade, fazer amizades, conseguir permanecer bem no grupo, né? Então, são muitos aspectos que envolvem as habilidades sociais, as competências sociais, né? Que é aprender a usar isso de forma adequada. E também é outra questão importante que a gente não pode deixar de lado na intervenção de autistas de nível de suporte. Nenhum nível, né? A gente não vai deixar de lado nenhum dos níveis, mas no nível 1, pensando que os prejuízos são um pouco, a necessidade de suporte é menor, a gente precisa pensar nesses aspectos também. E que é muito difícil, às vezes, a gente perceber os sinais precocemente, né? Normalmente, o diagnóstico é feito mais tardiamente. Então, eu vou finalizar esse nosso episódio até para falar sobre os sinais precoces de autismo em um próximo episódio. Então, a gente conta com vocês. Tchau, tchau e até mais. Tchau, tchau.